O que a gente vai fazer agora? A gente vai desenvolver uma branch a partir de um repositório que eu criei aqui. Só pra gente se familiarizar com o que eu tô falando. Aqui no Git, tu pode vir aqui e criar um repositório, tá vendo? Repositories. Você pode criar vários repositórios lá. Ele pode ser público ou privado. Eu criei um repositório já, então a gente vai usar aquele lá. Ah, é só pra entrar nesse repositório aí. Esse repositório aqui, ele tá aqui, ó. É um repositório de código. Ele tá armazenando meu código aqui. Então, todo o código que tá no meu Visual Studio Code aqui, eu posso mandar pra cá ou copiar daqui pra cá, sabe? E é daí que vem a tal da branch. O que são as branches? As branches são como se fossem os galhos da nossa aplicação. Então, assim, eu tenho uma aplicação principal aqui e ela nunca vai ser alterada, tá? De começo. Então, a gente vai criar um galho dela e é por isso que tá esses desenhos aqui pra vocês verem. Aqui é a minha aplicação principal, tá? Eu vou pegar a minha master e vou criar uma secundária. Aqui eles criaram uma, ó, develop, que seria uma branch de desenvolvimento. Basicamente, tudo que eu alterar, ela vai ter o mesmo código, todas as mesmas características, tudo que eu tenho nessa branch principal aqui, mas todas as alterações que eu fizer nela vão ficar somente nela. Se eu mudar qualquer coisa aqui e eu falar assim, essa branch aqui tá tudo bagunçado, não serve pra nada, eu posso simplesmente apagar ela e criar uma nova a partir daqui, ó. Então você está mantendo o seu código principal intacto enquanto você está desenvolvendo numa branch separada. Aí se você olhar aqui na frente, ó, ele vai continuar o caminho, ó. Aqui ele pega essa branch que estava trabalhando nesse momento aqui e fala, não, a gente tem que fazer duas coisas, só que tem que pegar as alterações que estão nessa branch aqui. Então vamos criar uma branch a partir dessa, ó. E aqui na frente, essas branches, elas começam a se misturar de novo. Então eu pego as alterações que eu fiz aqui nesse caminho e jogo para essa aqui. Então a partir desse momento, essa aqui já carrega essas alterações que estavam vindo aqui e eu peguei essas alterações aqui, ó, e joguei nela também. Então aqui a nossa branch já tá carregando tudo essas alterações aqui, beleza? Essa branch principal aqui eles nunca mexem, ó, tá vendo? Raramente vai ser mexido nisso aqui. Então, ó, pegaram as alterações todas que foram feitas aqui atrás, jogaram nessa versão aqui, fizeram uma versão como se fosse de teste, uma versão que pudesse ser lançada. Uma V1. V2. Uma versão 1.0, exatamente. Eles falaram, não, pera aí, a gente tem que fazer uma alteração. Criaram uma nova branch para não perder esse código e deixar ele lá. Fizeram as alterações necessárias e depois juntaram aqui embaixo. E aí, por final, quando o projeto está totalmente pronto, aí você joga para lá para você ter de novo. Essa aqui vai ser sempre a sua versão principal. Então, ó, era 0.1, virou 0.2, 1.0, 2.0, sabe? Então, assim, a branch aqui, basicamente, é para você não alterar o código base de onde você está trabalhando. Então aqui, ó, essa imagem é legal porque tem bastante pontos. Mas aí tem outras imagens aqui, ó, que dizem mais ou menos a mesma coisa. Aqui tem outro desenho, mas esse aqui não tá tão legal, esse aqui tá perfeito. Você tem uma branch inicial, o cara de baixo tá trabalhando no chapéu, o cara de cima tá trabalhando no óculos. Quando as duas branches se juntarem na principal, ó, ele vai considerar todo o código. É basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, como que é o funcionamento de uma branch, porque a gente vai criar branches aqui, tá? Então a gente tem o nosso código main aqui, que é o nosso código principal, e esse nosso código principal aqui, ele tá começadinho já. Então basicamente ele tem um projeto de Angular, não tá muito bonito o código, a gente vai refazer boa parte dele. E assim, vocês podem pegar e vamos começar a criar branches a partir desse código. Então vocês têm que clonar o projeto, tá? Lembra que a gente fez esse clone de projeto já? Então vocês entram aqui, pegam esse código aqui do GitHub, a URL, pra gente fazer esse clone aqui, tá? Aí é pra mim clonar esse app dentro da pasta reposta. Pode clonar aí dentro. Então daí você dá um git, clone e coloca o link. Agora, tem uma coisa aqui que ele, se vocês tentarem rodar, talvez ele não vá funcionar. Então vai lá e tenta dar um ng build. Porque a gente não instala as dependências dele. Exatamente. Então assim, o código tá aí, mas esse nosso código, ele é um código feito no Angular aí, mas ele precisa buildar. Lembra que a gente buildou ontem ele para poder rodar o servidorzinho e funcionar o site? Então, para ele fazer tudo aquilo lá, ele precisa dos packages que é do Node. Então, você usa aquele comando ali npm install, que ele vai instalar todas as dependências do Node aí. Tá, eu vou rodar o meu aqui. Quem já rodou pode dar um ngserve aí, só para ver se ele vai funcionar. Até porque não tem nada aqui, né? Eu fiz algumas coisinhas aqui que a gente vai separar e fazer de novo. Olha lá a corridinha, ó. Quando você clica no nome aqui em cima, ele vai começar a corrida. Eu fiz uma alteraçãozinha bem básica e eu quero ver se ele vai funcionar, vamos ver. Olha lá, ó, sumiu já o meu. Ele entra na parede, ó. Isso é porque eu coloquei aqui no nosso
campo em volta aqui, ó, no nosso campo aqui que é a nossa pista, tá vendo? Um overflow hidden. Quer dizer que tudo que ultrapassar os limites aqui, tudo que transbordar do projeto, ele vai esconder. Vamos brincar no código lá? Começar a explicar um pouquinho de código aqui pra vocês. A gente vai criar vários componentes aqui, tem umas classezinhas que eu coloquei aqui pra gente utilizar. Tem umas arrays aqui, ó. Array praticamente você pode considerar como uma lista, tá? Então tem alguns lugares que chama list mesmo. E aqui a gente tá usando uma array, que é uma lista de strings, tá vendo? Aqui tem uma outra variável cores, que é uma lista de texto também que tem algumas cores. E aqui booleano é true ou false, que é o verdadeiro e falso, beleza? Então, ó, você viu que aqui eu já tô começando a declarar, né? Lá no JavaScript a gente só fazia var recebe. Aqui não, aqui eu já tô falando que isso aqui é um booleano, aqui é um array. Aqui, ó, ele tá iniciando direto. Então eu não tô falando que é uma string, mas ele tá entendendo que é uma string, por causa que é um texto. Então, assim, você não precisa declarar todos, mas tem alguns lances que, por exemplo, quando você tá usando uma variável que chama, acho que é n, por exemplo, você pode colocar qualquer coisa aqui dentro. Vai aceitar número, string, se colocar um cavalo aqui dentro, ele vai aceitar. Mas isso aqui vai reservar um espaço na memória muito maior do que se você tivesse declarado que isso aqui ia ser uma string, entendeu? Então, querendo ou não, tem alguns limites de memória aí que você pode acabar evitando se você estiver usando as variáveis do modo certo. Galera, aqui eu fiz algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês como que é, e aí vocês vão usar isso aqui de modelo para começar a criar componentes, tá bom? Eu criei um componente aqui, ó, simplesmente ele é uma div, eu coloquei uma classe nele pra gente poder controlar ele pelo CSS, eu chamei uma função aqui, essa função aqui já vai entrar na parte do Angular, eu vou explicar pra vocês o que é isso aqui já, que é input e output, no caso. Input, output, entrada e saída. O que eu tô fazendo? Esse car aqui é o meu carro que tá declarado aqui, ó. Esse meu car aqui vai ser um carro que eu vou passar lá do meu componente principal para esse componente aqui. Então, basicamente, esse componente tem um tamanho de uma fonte aqui, e aqui no HTML eu tô passando um background color. Por que eu tô fazendo isso? Porque quando eu pegar e chamar o meu car aqui, ó, que é esse componente car, basicamente eu tô copiando isso aqui e colocando aqui, ó. Criei um componente chamado car, tem alguns dados que eu passo para ele lá, que é o próprio carro, que tá vindo de uma lista de carros, e ele vai repetir aqui esse campo por quantos carros existem na lista carros. Confundi bastante vocês já? Um pouco. Então vamos lá, vamos começar a explicar agora o que é cada uma dessas coisas, só pra gente ter uma base mais legal do Angular. O Angular tem algumas coisas legais. Você lembra que eu falei que a gente binda alguma coisa que tá aqui no nosso TypeScript para poder ser usado aqui no HTML? Aqui a gente tá bindando o carro, ó. Então a gente tem um carro aqui, ó. Isso aqui é o que a gente chama de objeto, tá? Então você pode simplesmente considerar que a gente tem um objeto chamado carro. Esse carro, ele tá sendo criado por essa classe carro aqui, que tem um nome, um número, uma cor, a distância que ele tá do começo, e aí ele também tem alguns métodos, que é o setDistance. O setDistance aqui eu tô fazendo ele, duas palavrinhas básicas aqui, tá? Get, pegar. Então basicamente get é pegar e setar. Estamos aportuguesando bastante o inglês aqui na programação, e as pessoas devem meio que odiar isso. Mas é basicamente isso. O get set é usado como padrão. Então quando você quer colocar um valor dentro, você usa set. Quando você quer pegar um valor, você usa get. Então ó, eu tenho um construtor da minha classe carro que tem nome, número, cor, distância, e quando ele cria esse carro, ele coloca essas propriedades nele. Aí para eu poder pegar o nome, o número, eu criei os métodos chamados get aqui, tá? Então se eu quiser saber o número do meu carro, eu vou chamar o get número. Se eu quiser saber a cor, eu chamo o get cor. Ele tem um get cor. É porque eu tô falando que o background color aqui vai ser essa cor, para poder mostrar cada carro de uma cor aqui, ó. Isso aqui eu tô citando o background color, tá vendo? Então olha lá, basicamente a gente tem um componente chamado carro, que é o nosso quadradinho aqui, um nome para ele poder colocar dentro do quadradinho, a gente saber quem que é quem. Aí o que eu fiz aqui? Vamos lá, vamos entender por que ele começa. Eu tenho uma classe chamada AppComponent, beleza? Que é a minha primeira classe criada quando a gente criou o projeto Angular. Ele já criou todo esse app aqui. Essa classe AppComponent é a classe do aplicativo. Então ele está exportando essa classe aplicativo aqui, que vai ser a base do nosso aplicativo Angular. Tudo vai rodar a partir daqui. Então essa nossa classe aqui é só para falar do carro, tá? Então a gente pode colocar ela aqui, ou a gente pode tirar ela daqui e colocar em qualquer outro lugar e trazer ela para cá depois. Mas essa classe AppComponent, ela tem que estar aqui porque ela representa esse componente inteiro chamado app, tá? Então o nosso aplicativo só funciona com esse componente aqui. Esse nosso car component, ele é um componente também, ó, tá vendo essa declaração aqui em cima? É pro Angular reconhecer
parecer que isso aqui é um componente inteiro. Ele tem o HTML, tem um CSS e tem esse aqui que é o TypeScript. Isso tudo que eu tô falando agora é totalmente focado no Angular e no TypeScript, ok? Quando você tem aqui um componente como esse que eu criei, que é o carro, tá? Ele tem um HTML, um CSS e um TypeScript. Essas três declarações aqui, ó, vocês vão ver que elas estão aqui, ó, no meu TypeScript falando, ó. O meu template é o HTML e o style, os estilos dos meus CSS vão estar dentro do meu carComponent.css aqui. Então, ó, basicamente, quando a gente criou o componente, para ter esse componente chamado carComponent, que é o nosso componente carro, a gente criou, utilizou um HTML, um CSS e fez um seletor aqui. Esse seletor vai ser o que a gente vai usar para chamar ele no nosso outro projeto. Por exemplo, aqui no nosso HTML, ó, eu tô chamando ele aqui, tá vendo? Car. Basicamente é isso aqui, ó. Em vez de chamar uma div, a gente chama o car, que é o seletor que a gente colocou aqui, falando que o componente chamado car vai representar esse HTML e esse CSS. Aí eu passei duas propriedades aqui para dentro do nosso componente carro, tá? A primeira propriedade que eu tô passando é o seguinte: no Angular, a gente tem basicamente input e output, que é entrada e saída de dados, tá? Imagina que entrada de dados é tipo o seu teclado, tá? Você tá digitando aqui, ó. Isso é uma entrada de dados, beleza? A saída de dados é o seu monitor, é aquilo que você está conseguindo ver. Então, tipo, se tem uma base aí, tipo, o que é input e output, é aqueles dados que você coloca e os dados que você retira. Então, assim, aqui no Angular, input é representado por essa chavinha e o output é representado por parênteses. Então, quando eu faço isso aqui, ó, eu tô passando esse meu carro para dentro do componente car. Para eu poder passar esse carro aqui para dentro do meu componente carro, eu uso essa chavinha. Isso aqui é um input, então, considerado. Se eu vim aqui no meu componente, então, tá aqui, ó, input, tá vendo? Então, ó, eu criei um input aqui naquele componente falando que eu quero que você passe um car, tá bom? Então, se você olhar aqui, ó, quando a gente chama aquele componente, eu tô passando o car aqui, ó. Isso aqui é basicamente, eu tô pegando o style, que é o estilo, adicionando um padding left, tá? Então, eu tô usando a propriedade input aqui do Angular, a função input do Angular, que é essas chavinhas, e tô falando que o meu style.paddingLeft.pixel vai receber getDistance. Esse ponto pixel aqui, ele só tá aqui porque eu tô passando um número, tá? Então, se você passar um número, você tem que colocar ponto pixel aqui, que ele vai reconhecer que é um número na quantidade de pixel. Então, basicamente, eu posso usar esse input aqui do Angular para colocar dados que eu vou utilizar naquele componente, ou eu uso ele para colocar algumas informações que também é do componente, mas que já estão conectadas aí, por exemplo, style. Agora aqui, eu tô falando com vocês, parece que eu tenho somente um carro, né? Mas eu tenho uma lista de carros aqui. E aí entra o que a gente chama de laço de repetição. Se você olhar aqui, eu tô chamando um ngFor. ngFor é basicamente o for do Angular. For é o que a gente chama para fazer repetições. Eu vou fazer o for mais básico que a gente utiliza nesse modelo aqui, ó. Declara um for, fala a variável que você vai querer, por exemplo, aqui, ó, número menor do que 100, por exemplo, mais. O que aqui tá fazendo, ó? Eu criei uma variável posição que recebeu o número 1. Toda vez que ele passar aqui, ó, vou printar lá posição atual e vou colocar posição, chamando a variável, beleza? Aí, beleza. Console. Ó. Nossa, ele rodou sozinho, rapidão. Você viu que ele começou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, repetir várias vezes e adicionando o número. Isso aqui, ó, é para você debugar o código, você visualizar o que está acontecendo no código em tempo real, tá? Ó, eu vou rodar o código e eu coloquei um breakpoint, que chama aqui, que é um ponto de pausa. Eu passei o for, a minha posição vale 1. Enquanto a posição for menor do que 100, ele vai passar aqui por dentro. Cada vez que ele entra aqui, ele vai lá e soma mais uma posição. Ele recebe posição mais 1. Isso aqui, ó. Eu vou apertar F10 aqui no meu teclado e ele vai passar para fora e vai continuar, ó. Subiu lá, desceu, começou a digitar, posição atual vale 2. Subiu, começou o laço de novo. Tá vendo? Então ele vai repetir por quantas vezes a gente mandou aqui. No caso, menor que 100 quer dizer que é de 1 a 99. Então se eu vou tirar o breakpoint daqui, vou rodar até o final, ó. 99 posições. Isso é um laço de repetição. Então quando eu falo aqui da minha tela que eu tenho carros, é porque eu tenho uma lista de carros aqui, beleza? A minha lista de carros, eu declarei ela aqui em cima no começo, ela é uma lista com vários carros, que vai ter, cada carro tem seu nome, número e cor, né? Então aqui, ó, eu criei a lista como uma lista vazia, tem nada dentro, só criei ela. No começo do projeto, eu tenho esse onInit aqui, ó. Esse onInit é do Angular. A minha classe está implementando uma interface chamada
onInit. O que é essa interface onInit? Eu tô simplesmente falando pro Angular que quando ele inicializar essa classe aqui, ó, eu quero que ele use também tudo que tá dentro do onInit aqui, ó. Então eu implemento todas as funções que já tinha sido criado pelos criadores do Angular e tal lá no onInit. Eu só falo, ó, implementa aqui pra mim também. Quando eu falar isso, ele vai marcar vermelho aqui. Se você apertar Ctrl ponto, ele vai falar, ó, implemente a interface onInit. Então se eu clicar aqui, ó, ele já vai criar automaticamente para mim, ó, uma função chamada onInit, ng onInit aqui, tá vendo? Eu já tenho pronto aqui, eu só colar por cima. O que esse onInit faz? O Angular, ele tem alguns pontos, o HTML, o JavaScript também tem, mas assim, quando você inicializa um componente, ele vai seguir um mapa de por onde ele passa primeiro, o que ele vai fazendo. Então ele tem onInit, você vai ter aqui onDestroy, que é quando você fecha esse componente aqui, você pode ir lá e usar essa função aqui para falar, ó, quando for destruído esse componente, ou seja, quando for fechada essa página ou esse componente não existe mais, você quer exibir um comando lá, sabe? Então você pode usar vários tipos de implementações que já são do Angular para você fazer esses controles. Galera, eu tô passando rápido hoje isso aqui porque eu vou deixar isso aqui na mão de vocês para vocês brincarem. Como tá tudo aqui, eu coloquei o código inteiro aqui para vocês. Vocês vão poder pegar, visualizar isso aqui, brincar com for each componente. Aí eu vou tirar as dúvidas de vocês e aí a gente vai começar a criar componentes por conta. Vamos fazer componente de pista, componente de qual que vai ser o número da pista, vai ter cada um e aí a gente vai fazer essa corrida começo, meio e fim aqui. Aí a gente pode fazer apostas, fazer vários incrementos depois, mas isso aí é mais incremento mesmo. Então vamos, só para vocês entenderem o que eu fiz aqui. Eu vou dar um passo para trás aqui para pegar o pensamento completo. A gente tem o nosso HTML e aqui a gente tá pegando e criando a nossa pista, tá? Eu tenho meus carros. Quando eu comecei aqui, eu tava falando que meus carros simplesmente são uma lista vazia, não tem carro nenhum registrado ainda. Quando começou, eu chamei o onInit, que é aquela implementação para toda vez que abrir o componente, ele chamar a função prepare race, que é onde a gente vai começar a criar carros. Primeiro eu vi falar que os meus carros agora são uma lista vazia. Isso aqui não é obrigatório nesse caso, mas é para você ter certeza que sempre que você chamar essa função, você vai começar uma corrida nova. Ou seja, você vai ir lá e vai limpar aquela array de carros. Se tivesse alguma coisa lá dentro, agora não vai mais ter porque vai estar vazio. E aí eu fui lá e fiz um for each nos meus pilotos. Index é a posição atual. Você lembra que eu fiz no for, tinha o A, recebe 0 e tal? Esse index aqui, ele vai ter o mesmo valor que eu estava rolando lá no A. Então se eu tiver na posição 1, aqui vai mostrar a posição 1. Então eu estou fazendo um for each lá, pegando meu piloto. Esse index aqui é uma propriedade já automática do for each. Você não tem nenhuma declaração que você vai utilizar aqui, ó. Se você colocar o mouse aqui em cima do for each, ele te explica, ó. Tá meio em inglês. Faz pouco sentido de começo, mas quando você começa a entender o porquê que cada coisa ali tá ali, você pega o jeito, tá? Então aqui, eu basicamente estou pegando a minha lista de pilotos, que é essa minha lista aqui, fazendo um for each, que é o para cada, né? Para cada um desses componentes da minha lista, chamo eles de piloto, ou de qualquer nome aqui, que é o nome da variável, no caso. Esse piloto aqui tá nessa posição. Então quando eu passar no for each, passar por esse piloto, eu vou ter a posição e o nome dele. Olha lá, o Hamilton tá no 0, Pérez no 1, Leclerc no 2, tá vendo? Aqui, ó, posição, propriedade. Para cada piloto, eu vou lá e falo, ó, agora eu crio um carro novo para cada piloto. Então eu vou lá e faço um carro. Esse cara aqui, ó, tá vendo que ele tá ali, class? Então eu tô usando a minha classe carro lá de baixo, ó, que é aquela que a gente criou e comentou lá que ela tem nome e tudo. Então eu tô fazendo um carro novo, chamando a classe create car. Então eu passo lá o nome do piloto. Aqui eu tô gerando um número randômico, que vai ser o número que vai estar no carro lá. Então esse número aleatório que eu uso aqui, só para cada carro ter seu número. Aqui daí vocês podem usar o número que vocês quiserem, mas como eu não quis criar uma lista de números, eu fiz um match random aqui. Basicamente é isso aqui, ó. E aí eu vou lá e pego uma cor da minha lista de cores. Você tem algumas cores aqui e eu tenho 4 cores, beleza? Então eu vou lá e pego dessa minha lista de cores a cor que está na posição atual ali. O Hamilton, ele está na posição 0, então o carro dele vai ser o preto, tá vendo? Então ele sempre vai receber a mesma cor que está na mesma posição, por causa disso aqui. E eu uso uma função um método aqui chamado push. Por exemplo aqui, quando eu falo de lista e eu quero pegar e colocar um elemento a mais na lista, eu uso uma função chamada push. Então eu tenho a minha lista lá, eu dou um push e coloco um elemento novo, ABCD, eu coloco o F, por exemplo. Isso aqui vai fazer com que o F venha automaticamente para o fim da lista aqui, beleza? Esse método chamado push, ele está presente nas arrays, aí nas listas, que é basicamente para você colocar um elemento no fim da lista. Eu estou pegando a lista de carros, estou dando um push aqui, que é para colocar esse carro que eu acabei de criar dentro da lista, tá? Aí se você
Você tá aqui, cara, e você fala assim, mas eu queria tirar um carro da lista e você não sabe como que faz, você vai ter um cars.pop aqui, né? Isso aqui vai fazer o quê? Ele vai pegar o primeiro carro que tá na lista e vai jogar fora. É isso que vocês têm que pegar o pulo do gato aqui, é aprender a pesquisar aquilo que você tem que fazer. Então você divide o seu problema em vários pontos simples, pesquisa e resolve um por um. Aqui eu inicializei os pilotos já assim, né? Mas eu poderia chegar aqui, ó, antes de começar a corrida e falar assim, ó, esses pilotos, ponto, push, vamos adicionar ali, ó, o Dizeritos como piloto, mas é bom também colocar uma cor pra ele lá, né? Então vamos colocar aqui, acho que pode ser alguma coisa pink, pode ser, amigo? Então, Pode ó, ser. agora, quando a gente inicializar o nosso OnInit, a gente vai ter um corredor a mais já, ó. Ó, o Dizeritos já apareceu lá, ó, entendeu? Então, ó, quando a gente adicionou aqui um piloto e uma cor, automaticamente, quando ele passou no nosso for each aqui, que tá criando os carros, ele já considerou aquele piloto que tá dentro dessa array. Não tá aqui na declaração, mas eu adicionei aqui, que é a mesma coisa aqui, ó. Esses carros aqui, eu não tinha nenhum carro, mas agora eu tô criando um carro para cada piloto, com um número randômico e com uma cor, dependendo dessa posição da lista que eu tô usando aqui em cima. Então, basicamente, para ele exibir esses campos aqui, eu criei uma classe, eu criei um componente chamado carro, e eu simplesmente instanciei chamando um for aqui, preenchi a minha lista de carros com carros novos que eu chamei na função aqui, ó, prepare race, que vai depender de quantos pilotos eu tenho. Você pode colocar quantos pilotos você quiser aqui, você pode trazer esses pilotos lá do input, fazer uma lista lá na frente, de selecionar os pilotos, a gente pode fazer um monte de coisa para ficar bonitinho, mas basicamente, agora a gente está com a nossa lista de carros, pilotos, cores, todas preenchidas, foram criados pelo laço de repetição aqui, e a gente já pode exibir na tela os nossos carrinhos. Só pra gente finalizar aqui, tem uma função chamada click, que vocês já viram várias vezes, que a gente estava usando assim, né? OnClick. OnClick é usado pelo HTML ali, o JavaScript reconhece, tá? Então você vai chamar por lá, mas aqui como a gente está usando o Angular, que é o nosso facilitador, nosso framework aqui, a gente vai usar ele dessa forma aqui, ó. Você lembra que eu falei que era output e input, ou seja, saída e entrada? Aqui o que a gente está fazendo? Tá usando um output, que na verdade a gente tá, quando for clicado nesse campo aqui, esse campo vai mandar uma mensagem pra gente falando assim, ô, clicaram aqui, e a gente chama a função start race. Então aqui a gente tá usando o output, tá? Então tem alguns lugares que vai usar assim, tem alguns lugares que você vai usar, é que o clique não funciona, mas tem um ng model, por exemplo, que a gente vai usar, que ele pode ser assim, que ele pode ter um input e um output no mesmo, que é o dado que você mandar para aquele componente, quando ele te retornar alguma coisa, esse componente que você está trabalhando atualmente também vai receber, então ele vai estar conectado no outro. A gente vai fazer esse input e output depois em algumas formas ali que vocês vão entender, vai ficar bem legal. Então basicamente, eu coloquei o botão de clique aqui, eu vou fazer um CSS aqui para não ficar tão bagunçado, card highlight aqui. Vamos só colocar um cursor pointer, que é para ele virar a mãozinha, ó. Olha lá, ó. Então o que eu faço? Quando eu clico aqui, eu starto meu evento e iniciar corrida, lá, ó. Aí o que esse evento tá fazendo? É uma coisa que quando eu mostrar vocês vão achar muito idiota. Olha na tela aqui, ó. Olha o padding mudando, ó. Eu tô adicionando um padding do lado esquerdo no carro lá, ó. Olha o espaço aumentando. Tá vendo? Quando ele clica aqui no Start Race, eu venho aqui, tem uma função chamada Start Race, e eu chamei uma função chamada setInterval. Então esse setInterval, ele funciona da seguinte forma. Eu passo uma função aqui dentro, então eu vou lá e falo, ó, console.log, vai ser por aqui. Eu falo a cada quanto tempo eu quero que ela seja exibida, por exemplo, 1000 milissegundos, e eu quero que ela aconteça só por 5 vezes. Então eu tô falando que no intervalo de 1000 milissegundos, ele deve fazer isso aqui por 5 vezes. Então basicamente, o meu carrinho ali está sendo adicionado uma distância. Então eu tô chamando aquela função que eu falei, cardDistance, né? Tô adicionando um número randômico, igual eu fiz aqui em cima. Eu coloquei vezes 10 porque ele tava vindo tipo 0.1. Aí vezes 10 pelo menos ele fica 1 pixel lá, né? Senão ele ficava... Você nem percebe o movimento dele andando ali. Então eu tô mandando esse setDistance, que ele tá mudando a distância daquele carro, ó. E aqui no HTML é aquilo que tava falando, padding left, ó, tem um getDistance. Então esse carro aqui, ó, ele vai ter uma distância que eu tô setando cada vez que eu passo aqui. Tá vendo que tem um for each aqui? Então, ó, todos os carros, eu vou lá, pego ele e seto uma distância. Então ele vai ficar passando isso aqui várias vezes, adicionando mais uma distância no valor daquele carro, e essa distância fica representada aqui. Então quando essa distância aqui é atualizada, automaticamente aquele carro já percebe que foi atualizada aquela distância, e daí fica dinâmico.
Essa é a explicação do nosso projetinho inicial aí de como funcionam os carros. Não, brincadeira, de como funciona a parte aqui de componente. O componente tem o seu seletor, o seu HTML, o seu CSS. Ele vai ser uma classe, no caso, o componente. E essa classe pode ter várias propriedades e ela também pode ter aquelas implementações. Cada componente tem seu comportamento, tem as suas propriedades, tem os seus requisitos, tem o mínimo que você vai utilizar aqui, que vai ser o HTML, o CSS. Por exemplo, quando a gente está pegando aqui e chamando isso aqui de componente, ele é literalmente a mesma coisa do que esse componente que a gente está usando o app aqui, ó. Ele vai ser reconhecido por essa declaração aqui. Então o Angular tem algumas declaraçõezinhas assim que a gente usa, que vão dizer o que é aquele componente, para que ele vai ser usado, sabe? Então isso aqui é uma declaraçãozinha que você vai usar. Então quando você for criar um componente novo, se você for criar um componente chamado pista aqui, ó, criar um componente chamado pista, eu vou precisar fazer o quê? Tudo, todo o mesmo processo, né? Vou ter que fazer tudo de novo. Pista.componente.scss e o Caramba. pista.componente.ts. Essa é a base do Angular. O Angular trabalha muito assim com componentes. O TypeScript tem algumas coisas que te forçam um pouquinho a mais, por exemplo, essa tipagem de variável inteira, variável numérica, string, tem essa tipagem que é um pouquinho mais forçada, que te obriga um pouco a fazer isso aqui, mas vai te ajudar na visualização dos dados. E para vocês que estão começando, vocês vão... Isso aqui é a estrutura de dados, cara. Você está sabendo qual é a estrutura de cada dado, qual é o tipo, a tipagem, para que ele é usado, um array, um for. E é isso aí, aqui a gente já fez um monte de coisa. Basicamente, com tudo que a gente passou aqui, a gente consegue criar uma pá de coisas mesmo. E é repetir, copiar e colar. Então tu quer criar uma classe nova, copia aquela classe que eu já coloquei ali, faz lá do lado uma outra classe, pega as propriedades parecidas e cria uma propriedade diferente. Pensa numa outra usabilidade para algum negócio, vai lá e muda. Adiciona uma propriedade aí no carro, faz com que o carro tenha rodinha. Hoje foi muito eu falando, galera, mas é porque eu precisava passar para vocês como funcionam os componentes aqui no Angular de uma forma que vocês visualizassem. E eu achei que essa forma aqui da lista aí dos carros, passando for, ficou um pouco mais fácil de assimilar. Espero que tenha dado para entender boa parte aí. E é isso aí, galera.